As medidas que foram hoje aprovadas e anunciadas também pelo Primeiro-Ministro relativamente ao futuro das escolas e da continuação do ano letivo, de uma forma geral, podemos dizer que correspondem àquilo que, em nossa opinião, deveria ser prevalecente e deverá prevalecer sobre qualquer outro tipo de interesse, que é o interesse da saúde pública, aqueles que são, neste momento, os principais desafios que o país tem, que é poder combater e ultrapassar esta fase tão difícil da pandemia com que estamos confrontados. Na reunião do passado dia 7, concluía um dos especialistas presentes que, relativamente ao combate à pandemia, eventualmente a podermos atingir resultados mais positivos ainda do que apenas estarmos neste planalto e podermos, de facto, ter uma trajetória descendente, dizia então que poderá não ser necessário tomar qualquer medida adicional. Agora há uma coisa que é indispensável, é não aliviar nenhuma daquelas que já foram tomadas e que estão em curso e em que, evidentemente, o encerramento de escolas é uma das principais. Aliás, os próprios diziam que a eventual alteração de uma medida, fosse qual fosse, incluindo estas, levaria, no mínimo, cerca de 3 semanas até percebermos qual era o impacto que tinha. E ao fim de 3 semanas, se nós percebêssemos que o impacto era negativo e quiséssemos reverter a medida, evidentemente que ela poderia ser revertida naquele momento e passar novamente a decretar-se o encerramento de escolas, agora nunca poderia ser, isso não é possível, claro, que essa reversão fosse retroativa e, portanto, pudesse voltar atrás 3 semanas e evitar o que já tinha acontecido e o que, a partir daí, poderia ainda continuar a acontecer com a situação de contágio. E, portanto, estas eram medidas que se esperava, aliás, algumas delas, correspondendo também a posições, a opiniões, a propostas que a FENPROF já tinha apresentado publicamente. Dizer que, relativamente ao encerramento do ensino básico, e, portanto, não, neste caso, não regressa às escolas por parte dos alunos do ensino básico, para o trabalho direto até ao final do ano letivo parece-nos absolutamente razoável, incluindo também do 10º ano. A eliminação, a suspensão, o cancelamento, o que se queira chamar, das provas de aferição, bem como da prova final de 9º ano, como também já tínhamos dito, neste momento são provas que não têm qualquer tipo de sentido e que apenas constituíam fatores de stress e fatores de preocupação também, quer de professores, quer de alunos, e portanto é uma medida que é correta. A questão aqui que se coloca tem a ver, e sobretudo em relação aos alunos do ensino secundário que estão no processo de acesso ao ensino superior e a manutenção dos tais exames nas tais 22 disciplinas que eventualmente poderão ser aquelas em que justificarão o retorno dos alunos às escolas. Em primeiro lugar, queria sublinhar na frase ou na informação que foi dada pelo Primeiro-Ministro uma palavra pequenina, apenas um se. O Primeiro-Ministro, quando falou da possibilidade de retorno, disse sempre, ao ensino presencial, afirmou sempre que se e quando isso for possível. Ou melhor, não se limitou a dizer um quando e colocou um se. E este se faz toda a diferença, porque é um se que poderá vir ou não a concretizar-se esse retorno. Inclusivamente, falando num plano B, não dizendo qual era, mas para a possibilidade de não haver retorno. Isto é importante na medida em que confirma que, efetivamente, o que está em primeiro lugar e, acima de tudo, a preocupação principal aqui é precisamente salvaguardar a saúde de todos nós, porque do que nos interessa voltar rapidamente à vida dita normal, se não estivermos cá para, com normalidade, a podermos viver. E, portanto, esse é o princípio mais importante. Relativamente à questão do eventual retorno, é também importante, nós já o tínhamos dito, desde logo salvaguardar a situação dos professores que integram os grupos de risco. São muitos, são milhares, quer pela idade, o envelhecimento do corpo docente, quer também por situações de doença que muitos têm, doenças crónicas e que naturalmente os integram, justifica que façam parte desses grupos e que não poderiam ser obrigados a voltar para um ambiente que evidentemente é um ambiente de perigo devido ao contágio. Mas também para aqueles que regressem e não pertencendo a esses grupos é necessário garantir a proteção. Proteção desde logo com a criação de grupos que permitam o distanciamento social necessário, ou seja, grupos mais pequenos, com a divisão das turmas, e também com equipamentos de proteção que serão necessários para que o trabalho decorra sem riscos acrescidos. Bom, mas aqui, quer por causa da divisão das turmas, quer também devido aos professores que são de grupos de risco não irem para o trabalho presencial, vai ser necessário, evidentemente, também contratar quem possa, de alguma maneira,
acrescentar no trabalho que vai ser desenvolvido pelos professores. Isto porque, se a ideia seria que se poderiam transitar professores de umas escolas para outras, isso não é possível, porque, evidentemente, os professores que estão neste momento com turmas que não têm, ou que não terão, ou que de forma alguma irão ter trabalho presencial, estão com o trabalho à distância muito, muito exigente com os seus alunos e, portanto, a esses não seria necessário. Há professores contratados com horários incompletos, podem completar-se. Há situações residuais que eventualmente se podem resolver dentro da escola através do recurso ao serviço extraordinário de alguns. Algumas escolas poderão nem ter professores em situação de risco e, portanto, essa é também, digamos, uma necessidade que poderá não se verificar aqui ou acolá, embora isso seja uma exceção. E, por último, temos a necessidade, com certeza, de em algumas escolas haver uma contratação adicional para poder dar esta resposta. Mas essa é uma gestão que cada escola, evidentemente, vai ter que fazer. Falou-se também aqui do ensino à distância e, portanto, haver aqui o recurso à televisão. É um recurso que, como nós já tínhamos dito, é um recurso como qualquer outro. O recurso à televisão, o recurso à internet, o recurso aos dossiês, nos casos em que há alunos que não têm acesso nem a uma coisa nem a outra. São tudo recursos, mas, como também foi dito, que complementam a atividade pedagógica do professor, não a substituem. Não vai haver aulas pela televisão em vez de haver as aulas presenciais. Não, não é isso. O professor vai trabalhar à distância, com mais dificuldade do que no trabalho direto, com a utilização de meios e de recursos de plataformas que a internet disponibiliza, com o acesso também à televisão e com outros recursos, também os dossiês, nos casos, como já disse, de quem não tem os outros recursos, mas que ninguém pense que quando chegarmos ao final do ano letivo, aquilo que aconteceu foi exatamente o mesmo que deveria ter acontecido, só que através de processos diferentes. Não vai ser. Vai ser muito diferente ao nível dos programas, das metas, tudo aquilo que estava definido. E, portanto, é preciso que se compreenda que o que acontecer este ano, ou melhor, aquele que for a possibilidade de trabalho este ano, não pode deixar de se articular com o que vai ser a necessidade de continuar a trabalhar no próximo ano. Ou seja, a articulação entre estes anos letivos é fundamental também para se poderem trabalhar conteúdos que, queiramos ou não, não vão ser possíveis de trabalhar. Os mais fáceis de perceber são, de facto, o trabalho laboratorial. É evidente que esse é posto em causa, mas não apenas. Mesmo ao nível de novos conteúdos, é complicado. Portanto, este processo todo à distância, com a televisão, com tudo isso, vai permitir, com certeza, explorar e aprofundar alguns conhecimentos, reforçar algumas aprendizagens, é evidente. Aqui e acolá pode haver um ou outro conteúdo que eventualmente possa ser abordado de novo, mas de uma forma geral é muito difícil que haja um avanço nos conteúdos curriculares e, portanto, evidentemente que muita daquela matéria, falando assim, que este ano ainda iria ser trabalhado para as escolas, nos casos uma determinada e noutras escolas outra matéria, vai ter que ser encaixada no próximo ano e tem que haver um trabalho sequencial que vai passar para além das férias de verão. Uma nota última também relativamente à questão dos exames. Bom, é uma opção, havia outras, nós chegámos a admitir que o acesso ao ensino superior pudesse depender de outro tipo de regime, um regime excepcional para uma situação excepcional, admitimos isso, como também admitimos a manutenção dos exames, também por razões que tinham a ver com o facto de já estarmos num momento adiantado do ano letivo e, por outro lado, não haver aquela tranquilidade, aquela serenidade necessária para podermos fazer uma discussão adequada a um novo regime de acesso, mas se mantiverem os exames, sem dúvida que há uma recalendarização importante, mas há outros aspectos ainda a ter em conta. Em primeiro lugar, é se não for possível o retorno às aulas e ao trabalho presencial. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro afirmou que para se manter os exames teria que haver um período, pelo menos, de aulas presenciais. Se isso não for possível, deve reequacionar-se, de facto, o regime de acesso ou recalendarizar uma vez mais, e aquilo que é previsto para o final de julho, se calhar, ou para julho, aliás, se calhar terá que passar já para depois do verão e, portanto, para setembro ou mesmo outubro. Mas, ainda assim, a manterem-se exames, a ser essa a opção, há que acautelar muito nos conteúdos que as próprias provas vão ter. Ou seja, não basta dizer que, bom, são X perguntas e os alunos poderão não responder a todas, vamos ver, para poder acautelar. Não. É preciso garantir, e isso pode inclusivamente levar, e se calhar deve levar, à reelaboração das provas de exame, garantir que aquilo com que os alunos vão ser confrontados e que vão ter que ser examinados corresponde a matérias que foram abordadas, trabalhadas, desenvolvidas em trabalho presencial.
as de décimo, 11º, de certeza que foram, e é evidente que o Ministério também poderá e saberá com certeza apurar quais foram aquelas que já este ano foram, de uma forma geral, também consideradas. E depois, sim, poder ter então uma margem de perguntas que eventualmente não tenham que ser respondidas e, portanto, garantindo assim que em casos em que não houve de facto essa abordagem, essas perguntas possam os alunos não responder e que daí não sejam penalizados. Isto mantendo-se, como disse, os exames, e parece ser essa a opção, pelo menos para já, do Governo. Neste plano A, não sabemos relativamente ao plano B o que acontecerá. Portanto, diria que agora há aqui aspectos de concretização que é preciso conhecer. Por exemplo, no trabalho com a televisão era muito importante, será muito importante que os professores conheçam antecipadamente os conteúdos de cada emissão para que possam preparar-se para os trabalhar de imediato com os alunos. Isso é importante e que não fiquem apenas a conhecer por aquilo que vão vendo. É importante que haja alguma uniformização também neste trabalho que agora vai ser desenvolvido pelos professores com os seus alunos. É importante ir também tentar, no que for possível, superar algumas das dificuldades que há em contactar alunos ou em garantir o acesso dos alunos àquilo que for o trabalho que vai ser desenvolvido por dificuldades, temos falado muito, não é? De recursos para poder ter o acesso a esses meios. Mas não apenas isso, não apenas isso. Era necessário também ter em conta que nós vamos ter uma situação que vai necessariamente, e por grande que seja o esforço, e todos o irão fazer, com certeza, para poder atenuar desigualdades. Elas irão aprofundar-se. A equidade é posta em causa, claramente. Bom, não é posta em causa por alguma coisa que alguém tenha feito, não é posta em causa pela situação em si mesmo, não é, que nós estamos a viver, e, portanto, a igualdade quebrando-se, e ela é o expoente máximo da igualdade, a equidade quebrando-se, que é o expoente máximo da igualdade, repito para que fique claro, mas a própria igualdade no acesso e nas possibilidades de sucesso, na igualdade de oportunidades também, essas estão postas em causa, porque há alunos com necessidades educativas especiais que, por muito que haja um esforço no sentido de procurar dar uma resposta diferente, uma resposta que vá ao encontro das suas necessidades, há um apoio direto que está posto em causa, que não é aqui possível de garantir, e, portanto, é preciso que todos nós compreendamos que esses alunos têm o direito, e assim que for possível o retorno ao trabalho presencial, têm o direito não apenas aos apoios de que necessitam, mas a apoios acrescidos ainda, para que possam eles tentar também superar muitas das quebras que vão ter agora e das dificuldades maiores que vão ter agora para poderem acompanhar os seus colegas e ter também eles responder positivamente àquilo que é exigido, enfim, nesta fase mais complicada do ano letivo. Portanto, vamos ver, há agora aqui aspectos de concretização que nós precisamos ainda de conhecer um pouco melhor. De uma forma geral, parece-nos a nós que aquilo que foi anunciado vai ao encontro de uma situação absolutamente excepcional, que todos nós com certeza queremos que se ultrapasse rapidamente, mas isto é como tudo, o tempo irá permitir que este problema vá sendo ultrapassado, mas não só o tempo, e assim concluo, o tempo e o comportamento de cada um de nós, o tempo e a compreensão por cada um de nós de que nós somos decisivos para que este problema seja ultrapassado. E essa decisão depende da forma como nós soubermos, no momento em que temos de respeitar o confinamento e temos de continuar em nossas casas a trabalhar, em nossas casas, resguardados nós e resguardando os outros, a também ajudar a que, logo que seja possível, possamos todos nós voltar a estar juntos e a conviver, a voltar à vida normal, ainda que todos já compreendemos, durante muito tempo, a normalidade vai ser um pouco diferente daquela a que estávamos habituados. Mas, evidentemente, cada um de nós irá saber estar num momento difícil como este, que é um grande desafio para todos.